Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Estamos aqui para falar do jogo de ontem, Botafogo e São Paulo, 0-0 no estádio Newton Santos, repercutir tudo o que aconteceu dentro de campo e também um pouco do pós-jogo. Já fiz a live pós no setor, acabei de participar do podcast do GE e agora estou aqui com o meu querido amigo Joaquim Marques, que ontem assistiu a partida, ficou com raiva com as oportunidades desperdiçadas pelo Glorioso no primeiro tempo. A gente fica com aquela sensação de que dava para ter ganhado, mas futebol é assim, futebol nem sempre, né, o time que amassa, estava até o Mansur falando isso ontem no Troca de Passes, né, o único esporte que você atropela o adversário e às vezes perde ou empata, como foi no caso de se fosse basquete, vôlei, né, com volume de jogo, com o que o Botafogo apresentou, cara, em qualquer outro esporte a gente teria ganhado. Enfim, a gente está careca de saber, acompanhamos há décadas futebol e é assim mesmo. Mas vamos lá, né? Não tem nada perdido. Estava até falando no final da live do GE, né? Quando o Botafogo ganha, eu libero aqui 24, 48 horas de loucura para vocês, né, falarem o que vocês quiserem e sonharem com as coisas mais loucas, vai ganhar de todo mundo, até o Mundial e tal. E quando não ganha, quando tem um resultado decepcionante, eu acho que hoje a gente está vivendo, sei lá, as 24 horas do desânimo. Eu estou um pouquinho decepcionado, mas assim, nada demais, é uma coisa normal, a gente fica decepcionado com o resultado. A atuação foi boa, o primeiro tempo do Botafogo foi sensacional, a bola não entrou e em breve a gente vai recuperar o nosso astral, né, que é um astral sempre elevado aqui no setor visitante, mas não fiquem preocupados, aliás, podem ficar um pouquinho preocupados, acho que o Botafogo era favorito, 60-40. Hoje eu acho que está 50-50. Tudo pode acontecer lá no Morumbi na próxima quarta-feira. Antes a gente ainda tem um jogo contra o Fluminense. Enfim, Joaquim, só antes de passar a bola para você, deixa eu colocar aqui o banner do setor visitante para lembrar a galera para chegar junto com um like. Assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal, entrega para mais botafoguenses. Inscrevam-se no canal para a gente chegar logo aos 67 mil inscritos, falta pouco. Ativem as notificações, né, o sininho, para saber a hora que o setor visitante vai entrar na casa de vocês. E tem também o clube de membros, a partir de R$ 5, vocês ajudam bastante. Joaquim Marques, e aí, meu amigo, como é que está esse sentimento na manhã desta quinta-feira? Bom dia, bom dia para os amigos do setor visitante. Cara, o sentimento assim, é meio misto, é confuso, porque eu acho que o Botafogo tem total condição de fazer um bom jogo e vencer, se classificar lá no Morumbi, porque eu acho que a gente tem um fator que pesa muito a nosso favor, que é a postura do São Paulo em campo, que aconteceu nesse jogo no Newton Santos, não vai poder se repetir no Morumbi. E eu acho que aí o Botafogo fica mais confortável para jogar, porque, né, relembrando aqueles tempos de José Mourinho, né, no auge, né, o São Paulo estacionou o ônibus na frente do gol, na defesa, né, e o Botafogo ficou ali tentando furar essa linha de defesa do São Paulo, que eu acho que o São Paulo cometeu o mesmo erro do Corinthians, né? Fez uma linha de 5 ali atrás, chamou o Botafogo e, por muita sorte, não tomou gol. Quer dizer, sorte e um pouquinho de incompetência do Botafogo também, que não colocou a bola na rede. E eu acho muito pouco provável, não vou dizer impossível, que o São Paulo se comporte da mesma maneira. Vai estar em casa, vai estar com o apoio da torcida, o São Paulo vai ter que sair para o jogo, o que vai provavelmente propiciar mais espaço para o Botafogo jogar do jeito que mais gosta, né? Não gosto de falar essa coisa de que eu vejo algumas pessoas falando, que quando o time que naquele momento é inferior tecnicamente foi covarde porque jogou retrancado. Meu irmão,
Tá na regra do futebol alguma coisa que proíba o time de jogar retrancado? Não tá. Então não tem nada de covardia. Covardia é quando você usa artifícios ilegais para... Né, o foda é a cera, né? Que a Conmebol, os juízes da Conmebol são coniventes, mas tirando isso, não vejo problema nenhum também. Eu ia chegar nesse ponto mais para frente. Mas assim, então eu não gosto de falar que o São Paulo foi covarde, eu acho ridículo o comentarista que fica falando esse tipo de coisa, porque tá na regra do futebol, não tem ninguém obrigado. Eu acho que, na verdade, covardia é você exigir que um time que às vezes é inferior tecnicamente, não é nem o caso do São Paulo, não é tão inferior assim, mas às vezes você vê um time pequeno, né, um time de menor investimento, jogando retrancado, você vai querer o quê? Que o time mais frágil vá para cima igual maluco? Mas o Botafogo, no Morumbi, pode ter mais espaços e conseguir a classificação. Eu não estou desesperado no sentido de conseguir a classificação, mas fiquei muito pé da vida com o resultado, porque é uma coisa que eu venho falando aqui nos vídeos e nas lives que me irrita um pouco, apesar do time ser muito bom, o treinador ser muito bom, a gente ser líder do Campeonato Brasileiro, perde muito gol, cara. Perdeu muito gol contra o Fluminense. A gente ganhou 1-0 apertadinho do Fluminense, podia ter sido 5. A gente, tudo bem, meteu 4 no Flamengo, que ótimo, maravilha, mas podia ter sido 8. A gente perdeu um caminhão de gols contra o Corinthians. Eu vejo um filme se repetir. No jogo contra o Corinthians, eu vi vários comentaristas falando que foi o maior amasso da temporada. Assim, o primeiro tempo do Botafogo foi o melhor primeiro tempo da temporada. Aí agora, contra o São Paulo, eu ouvi, parece que pegou a gravação da semana passada e repetiu. Falaram a mesma coisa. O primeiro tempo do Botafogo foi o melhor primeiro tempo da temporada. Quer dizer, foi melhor até do que contra o Corinthians. E não faz a porra do gol, cara. Então isso é o que me preocupa. Não me preocupa o jogo no Morumbi, porque a gente está morrendo de medo do Morumbi, do São Paulo no Morumbi. Não. O que me preocupa é o Botafogo não botar a porra da bola para dentro do gol. E aí, né, se a gente não passa, não se classifica, a gente vai ficar aqui pé da vida depois relembrando a quantidade de gol que perdeu. Então é um sentimento dúbio ali, confuso, né? Por um lado, muito confiante que o Botafogo pode fazer tá assimilando as coisas, né? Né? Por um lado, confiante que o Botafogo pode fazer um jogo muito bom no Morumbi e se classificar. Por outro lado, muito pé da vida com o resultado e com um caminhão de gol que o time perdeu. Pois é, né, cara? Muitos gols. E aí, você estava até falando assim, o São Paulo não vai ter a mesma postura lá no Morumbi. O São Paulo vai ter que jogar, vai se empolgar com a torcida e vai deixar espaço para o Botafogo. Mas assim, quando o Zubeldia adiantou as linhas, o São Paulo começou a jogar mais bola, o São Paulo também complicou a vida do Botafogo em alguns momentos. Principalmente entre o minuto 68 e o minuto 79, né, que foi quando o time do Botafogo morreu, não fez mais nada, que foi ali daquela ocasião que o Tiquinho entrou e mal tocou na bola, né, o time só começa a melhorar a partir do momento que o Matheus Martins entra. Mas daqui a pouco a gente fala sobre Tiquinho e Igor Jesus juntos, porque o São Paulo poderia ter ganhado o jogo ontem, né? Aquele gol ali do Caleri, ele não costuma perder aquele lance que ele chapa a bola e a bola acaba subindo um pouco mais e sai. Então, assim, eu entendo, né, que legal, vamos ter mais espaço, São Paulo vai jogar bola também, mas o São Paulo tem jogadores bons o suficiente para jogar bola, né, para criar dificuldades para esse time do Botafogo, tanto que esse elenco, esse grupo, foi campeão ano passado da Copa do Brasil, derrotando o Flamengo, né, eles ganharam do Flamengo no Maracanã, 1-0, gol do Caleri, e lá, né, empataram o jogo, se eu não me engano 1-1, né, então foi até melhor, né, o Botafogo pelo menos em casa não perdeu, mas tinha que ter ganhado. Agora, queria que você falasse sobre essa questão do favoritismo. Assim, eu coloco 50-50. O Botafogo é melhor do que o São Paulo, mas não dá para descartar esse fator do estádio, jogar em casa. O Morumbi, qualquer estádio, se fosse o Allianz, se fosse o Maracanã contra o Flamengo, assim, é jogar na casa do adversário. E os caras estão confiantes porque eles conseguiram o que eles queriam e a gente não conseguiu o que a gente queria. Então, assim, o fator psicológico, essa parte mental, ela é muito importante e vai fazer a diferença. Queria que você falasse sobre favoritismo. Existe, porque a torcida do São Paulo saiu super confiante, parecia que tinham ganhado, né, já a classificação. Lembrou até um pouco aquele Botafogo e Santos em 95, a torcida do Santos saiu comemorando,
E pronto, faz parte ali, né? O São Paulo, o empate, inclusive, é melhor do que a derrota que o Santos sofreu em 95. Mas acho que os São Paulinos, né, já estão assim praticamente garantidos de que vão passar para a próxima fase, para a semifinal. Teve até um dirigente do São Paulo falando que o São Paulo vai avançar para a semifinal da Copa Libertadores. Eu penso o seguinte, em relação a isso até que você falou do comportamento da torcida, que comemorou, eu acho que é até válido que a torcida do São Paulo tenha comemorado. Eu, sinceramente, assim, pode ser que eu esteja falando besteira, que eu não tenha visto alguma parte ali. Eu vi a torcida do São Paulo comemorando, mas eu também não ouvi gritos que insinuavam uma coisa de que já ganhou, sabe? Sim. Porque 95, por exemplo, o exemplo que você deu do Botafogo e Santos, a gente ganha de 2-1 do Santos no Maracanã e a torcida do Santos gritou campeão na arquibancada do Maracanã. Né? Eu acho que a torcida do São Paulo comemorou a conquista de um objetivo. Porque vamos lá, vamos colocar aqui. Qual era o objetivo do Botafogo no jogo de ontem? Ganhar, nem que fosse de 1-0. Né? Qual era o objetivo do São Paulo ontem? Não perder. Né? Podia empatar, podia numa bola vadia ganhar o jogo, jogando por uma bola só. Mas se o Botafogo tinha o objetivo de ganhar e o São Paulo tinha o objetivo de não perder, o São Paulo conquistou seu objetivo. Então acho que isso é motivo para a torcida do São Paulo comemorar, sim, levou um bom resultado para casa. Sobre o favoritismo, eu continuo achando o Botafogo favorito. É óbvio, é evidente que jogando no Morumbi, com a torcida lotando o Morumbi, empurrando o time, esse favoritismo do Botafogo diminui. Sei lá, de repente era 60-40, agora é 55-45, ou 53, vai 47. Mas ainda acho o Botafogo favorito, porque eu acho que o Botafogo ontem, especialmente no primeiro tempo, deu provas de que tem muito mais time do que o São Paulo. O Botafogo botou o São Paulo na roda no primeiro tempo, assim como fez no primeiro tempo contra o Corinthians, assim como fez contra o Flamengo, né? Então, time por time, jogador e tudo mais, o Botafogo está muito mais forte do que o São Paulo, o que não significa que vai ganhar, tanto é que não ganhou ontem, porque desperdiçou muito gol. Espero que isso não se repita no Morumbi. Mas eu continuo achando sim que o Botafogo é favorito. Só me preocupa que, eu não sei se você concorda comigo, os amigos aí que estão assistindo deixem os comentários. Uma coisa que me preocupou, e também não estou aqui com a intenção de cornetar o treinador, não é? Mas a gente está aqui para analisar as coisas e falar os pontos bons e ruins. Se for só para passar pano, também acaba o canal. Já vai falar da substituição? Eu não entendi, por exemplo... Só colocar aqui para terminar aquele assunto, que eu vou botar a declaração do diretor do São Paulo, ele falando isso aqui, ó. Do jogador, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Belmonte. Muito obrigado. Eita ferro. Pronto. Do jogador, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Belmonte. Muito obrigado. Prazer falar com vocês da SPN. E torcedor de São Paulo, a gente está confiante. Vamos à semifinal da Libertadores. E aí? Tem uma certa soberba ali, ou normal falar isso ali depois do jogo? De boa. Isso aí foi antes do jogo, tipo o que o Estevão falou, né? Lá no Allianz a gente vai ganhar. Isso aí foi antes do jogo, na verdade, né? Eu não vi nada demais. Eu acho que é o papel do dirigente. Ele vai falar o quê? Não, a gente está se cagando de medo e acho que a gente vai perder. Não, ele vai falar, estamos confiantes e vamos classificar. Tá tudo bem, eu não vi um desrespeito ao Botafogo, nada disso, não. Mas pode falar agora, você já queria falar sobre... não era críticas, só sobre as substituições. Assim, eu me preocupei em relação... eu acho que o técnico do São Paulo, o Beldia, mesmo sem mexer nas peças, porque ele não mexeu no intervalo, né? Ele demorou ainda um pouquinho para fazer substituições. Ele, mesmo sem fazer substituições, ele conseguiu arrumar o time. E aí ele meio que deu um certo nó, as peças que ele colocou depois, o time funcionou. Achei um fato bem curioso, para a sorte do Botafogo, o Lucas Moura estava numa noite terrível, não jogou nada ontem, estava errando tudo. Então isso complicou menos, né? Se o Lucas Moura tivesse inspirado, podia ser mais complicado para o Botafogo. Eu tive a impressão que o Arthur Jorge tomou um nó do Zubeldia no segundo tempo e não soube sair desse nó. Não significa que o segundo tempo foi desastroso,
foi horroroso, mas o São Paulo conseguiu igualar o jogo de um jeito preocupante. E eu confesso que eu não entendi as substituições. Você não acha que também passa muito pelo nervosismo, pela pressão que o time do Botafogo sente? E aí eu sempre falo aqui, o fato do São Paulo ter ganhado a Copa do Brasil deixa o ambiente mais leve. No segundo tempo teve um momento ali que a torcida do Botafogo murchou, porque o time não estava mais conseguindo jogar, que o São Paulo adiantou as linhas, estava causando mais dificuldade ali para o Botafogo. Aí o Botafogo começa a errar muito passe bobo, vem a substituição do Tiquinho, que não tocou na bola nesses 10 minutos, ele foi, tipo, o Botafogo morreu, e acho que nesse momento também a torcida, né, começou a ficar mais nervosa. Então, assim, é um Botafogo mais nervoso do que um São Paulo mais acostumado a esses momentos, e um Botafogo com muita pressão de ter que ganhar um título por conta do investimento. Essas coisas aí também podem acabar pesando, né? Não, eu já falei aqui várias vezes, tem gente que manda umas mensagens aí me xingando, que discorda e tal. Gente, não adianta, o Botafogo está há muitos anos sem ganhar um título de expressão. Então a torcida está extremamente ansiosa. Você vê que é nítido no comportamento do torcedor em alguns momentos, quando a bola não entra, começa a ficar impaciente, né? Então o São Paulo, como você falou, ganhou a Copa do Brasil ano passado. Eu não vou nem entrar nessa coisa de que está acostumado, que não sei o quê, porque o São Paulo ficou muito tempo aí que não ganhava nada. E foi justamente ter esse alívio ganhando a Copa do Brasil ano passado. E isso torna o ambiente mais leve, porque a gente está há muitos anos louco aqui, ansioso para ganhar um título. Então a impaciência é muito maior do que do outro lado. Mas você tocou num ponto importante também. Aliás, só para completar o que eu falei sobre as substituições, né, e o nó que eu acho, que tem a impressão que o Arthur Jorge tomou um nó, eu não entendi as substituições. Não entendi a maneira com que ele colocou o Tiquinho para jogar junto com o Igor Jesus. Não entendi ele colocar o Matheus Martins já muito próximo do final do jogo. E entendi menos ainda ele colocar o Tietê, né? Eu estava esperando, por exemplo, um Alan, né? Eu não entendi. Mas você tocou num ponto muito preocupante para mim, que foi a maneira com que o Botafogo murchou na metade do segundo tempo. Assim, você via que fisicamente o time estava no limite. E aí isso me preocupa para o próximo jogo, porque no final de semana a gente tem um clássico com o Fluminense e o São Paulo não está mais nem aí para o Campeonato Brasileiro, né? Então, tem isso aí também. O São Paulo pode se dar o luxo de poupar, de preservar, né? Então, eu não sei em que condição física a gente vai ter esse jogo da semana que vem. Talvez a gente tenha o São Paulo mais inteiro e o Botafogo mais cansado. Mas não sei se você quiser falar aí. Não, eu quero entrar mais na questão Igor e Tiquinho, mas eu concordo muito com você ali também. O Tietê, sinceramente, quando ele já se preparou para entrar, a gente comentou ali entre amigos, né? Tipo, o Tietê na lateral direita vai, o Vitinho não tá 100%, tá precisando ser substituído. Se colocar o Tietê por ali, faz até um certo sentido, mas no jogo como o de ontem, o São Paulo todo fechado, né? O Tietê é um jogador mais de condução, tecnicamente é um bom jogador, mas é um cara que também não tem tanta intensidade, não marca muito bem. Ele já você acaba teve muita perdendo intensidade, ali, né? Vale lembrar que ano passado, nos piores momentos do segundo turno, ele foi um dos poucos que se salvou daquele naufrágio, né? Mas a impressão que dá é que o Tietê está em outra rotação nessa temporada. E eu tenho a impressão disso também do Tiquinho. O nível subiu muito, cara. Então, assim, do Tiquinho também, vamos falar a realidade, o Tiquinho tá devendo esse ano, mas assim, o Tiquinho não tá jogando na posição dele, cara. O Tiquinho ontem não fez absolutamente nada até a entrada ali do Matheus Martins, porque, cara, a bola não chega e ele acaba entrando ali com uma outra função, mais ali para disputar a primeira bola e de repente sobrar ali um lance para o Igor Jesus, mas assim, o Igor Jesus também não tem a mesma velocidade do Júnior Santos. Então, assim, cara, é uma dupla de atacantes que eu acho que os testes já chegaram ali no limite. Né? A gente já viu, o GE até fez ali uma matéria bem legal, né, falando das vezes que eles jogaram juntos. O Botafogo só fez gol
contra o Fortaleza. E aí o segundo gol tem realmente ali uma jogada do Tiquinho de calcanhar, um passe para o Marlon lança para o Igor Jesus na velocidade marcar. Então a gente vê aqui, ó, Igor Jesus e Tiquinho juntos. Contra o Palmeiras, né, 1-0, o Igor Jesus entrou na reta final, contra o Internacional, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, contra o Bahia, contra o Palmeiras, Bahia de novo, Fortaleza, Corinthians, São Paulo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, cara. E assim, aqui a gente tem toda a paciência de não querer interditar nenhuma escalação, nenhuma substituição, nenhuma formação. Quando teve aquele 4-4-2, tem que colocar, eu falei várias vezes, deixa colocar. Irmão, e tem que testar. Um jogo é pouca coisa, 2 jogos, perdeu para a LDU, perdeu para o Cruzeiro do Mineirão, deixa ele continuar. Mas essa, assim, do Tiquinho com o Jesus já é a 10ª vez. A gente viu muito pouco ou quase nada com os dois juntos em campo. Acho que num contexto de... Vamos bater até aqui na madeira da sorte. Mas o São Paulo faz 1-0, o jogo vai ali se arrastando, 70 minutos de jogo, bota o Tiquinho, começa a jogar a bola na área para ele, para o Igor, ver se consegue uma cabeçada e tal. Mas assim, como a partida estava pedindo ontem, né, um jogo com mais velocidade, com jogadores que tenham esse poder de desequilíbrio no 1 contra 1, não era a partida para o Tiquinho entrar no lugar do Luiz Henrique. Se ele entrasse, seria no lugar do Igor Jesus, que também não teve ali uma grande atuação. E eu não teria também tirado o Luiz Henrique tão cedo, mesmo não jogando tão bem, porque é um cara que tem esse poder de desequilíbrio. É muito decisivo, né? Você não pode abrir mão de um cara desse com 20 minutos do segundo tempo, né? Mas, enfim, mais foco na análise do Tiquinho com o Igor, que acho que a torcida, inclusive, foi muito paciente. Nós fomos muito pacientes, mas depois de 10 jogos, dá para já cravar que não funciona nesse contexto específico, por exemplo, como o jogo se apresentou ontem. Em outras oportunidades pode até rolar, né, no desespero ali, como o Arthur Jorge, né, desesperado, colocou o Barbosa no ataque, bota Tiquinho e Igor Jesus juntos. Mas ontem teria sido muito melhor se ele tivesse, por exemplo, tirado o Igor para colocar o Tiquinho, e se o Luiz Henrique não estava bem fisicamente, colocava o Matheus Martins, o time ia continuar jogando. O time parou de jogar a partir do momento que o Tiquinho entrou, não muito por culpa do Tiquinho. Não muito por culpa do Tiquinho, que está jogando fora da sua função, das suas características ali, como jogador um pouco mais recuado, cara. É um desperdício, na minha opinião. Eu também acho. Que é o seguinte, as pessoas confundem, e eu já vi até torcedores do Botafogo fazendo essa confusão, porque é um fato curioso. O Tiquinho é um cara que, quem é botafoguense, sabe que ele tem uma qualidade técnica muito elevada, né? E quem não é botafoguense, que não acompanha os jogos do Botafogo, já vi vários amigos meus falando essa pérola, o Tiquinho é só um finalizador, e tá longe de ser. O Tiquinho é um cara que tem qualidade para buscar o jogo atrás, para dar um passe e tal. Só que o fato dele ter essa capacidade de recuar um pouquinho, de buscar a bola atrás, de dar um passe, de achar ali uma solução vindo de trás, não significa que ele é um jogador apto para jogar nessa posição. Uma coisa é ele estar de centroavante lá na frente, e em alguns momentos ele cair para os lados ou voltar um pouquinho mais atrás para buscar jogo e dar um passe. Outra coisa é ele jogar atrás, né? Então tem essa confusão. Eu acho que o Tiquinho está sendo sacrificado, jogando fora de posição, mas também acho, já venho falando isso há muito tempo, que eu tinha a sensação de que, falando da qualidade técnica enquanto jogador, que o Tiquinho seria o titular do Botafogo. Ao meu ver, ele não é titular do Botafogo hoje, porque ele não está conseguindo entregar a intensidade que o time precisa. O Tiquinho não está no alto ali da rotação do time. Agora, eu sinceramente, independentemente dessa questão particular do Tiquinho fora de posição e tal, eu não entendi nada das mexidas do Arthur Jorge ontem. Nada, assim. Eu não entendi ele tirar o Luiz Henrique, muito menos dele fazer o Tiquinho jogar junto com o Igor Jesus, e menos ainda ele ter colocado o Tietchan quando a gente tinha o Alan. Assim, ontem, especialmente no segundo tempo, eu acho que talvez tenha sido o pior dia em termos de
de leitura do jogo e de substituições ali do Arthur Jorge, a minha visão, né? Eu acho que foi o pior segundo tempo dele. Acho que as soluções todas que ele... O primeiro, o Zubeldia deu um nó nele, e segundo, as tentativas que ele fez para desatar esse nó, ele fez tudo errado. Quero saber a opinião de vocês aqui em relação às escolhas do Arthur Jorge. É bom a gente debater. E, assim, continua sendo um baita técnico. Né? Não, lógico. Pelo amor de Deus, só falta agora alguém achar que a gente está querendo demitir o Arthur Jorge. Até porque o que eu estava falando ontem a galera, pô, não dá mais, não sei o quê. Falei, irmão, todo técnico é cornetado. O Abel, um mês atrás, estava sendo super cornetado no Palmeiras. Torcida falando, esse Pardal tem que ser demitido. O Zubeldia, alguns meses, alguns jogos atrás, também super cornetado no São Paulo. É isso, cara. São escolhas, é difícil você estar ali na posição do técnico, tendo que tomar decisões, né, muito rápidas, né, e decisões muito difíceis, mas quero que vocês deixem os comentários sobre Tiquinho e Igor Jesus juntos e também falar de favoritismo, né, que a gente já trocou uma ideia aqui, mas quero saber a opinião de vocês. Agora, John Textor ontem esteve no estádio Newton Santos, Joaquim Marques, e falou aqui no final, né, que o Botafogo vai competir por títulos por um longo tempo e vamos vencer um em breve. O Textor falou o seguinte: depois do ano passado, ninguém pode estar confiante. Eu sinto que somos um time melhor, acho que temos mais equilíbrio. Acho que soubemos lidar com as oscilações, os altos e baixos. Eu não acho que os altos e os baixos sejam tão extremos agora, concordo com ele. Em um dia ruim, somos melhores do que em vários dias bons no ano passado. Perfeito. Talvez isso nos dê um título, uma Copa. Eu sinto que esse clube vai competir por títulos. Vamos vencer em breve. Não sei se esse ano ou no ano que vem, mas vamos competir por um longo tempo. É a sensação que eu tenho, é a sensação que eu acho que todo botafoguense tem, e você também, né, Joaquim? Sem dúvida. Eu acho que o John Textor tá certo em tudo que ele falou. Eu acho que é por aí mesmo. E a gente tem o exemplo, né, do que aconteceu naquele ano de 89, que a gente sai da fila depois de 21 anos sem ser campeão. Eu tenho uma clara sensação de quando o time passa por uma seca de títulos dessa, ele parece que está numa prisão, né? Parece que está acorrentado. Né? E quando consegue finalmente levantar uma taça, é uma libertação e o caminho se abre ali, começam a se oferecer ali opções, né? Então você vê que o Botafogo ganhou em 89, depois de 21 anos, e aí ganha de novo em 90, né? Claro, era o estadual, mas sempre frisando que naquela naquela época o estadual era muito importante. Para quem não viveu essa época não entende isso. Hoje o estadual é uma porcaria. Então o Botafogo ganha 89, ganha 90, 93 ganha Comebol, 95 ganha Brasileiro, 97 ganha Carioca de novo, 98 Rio São Paulo. Quer dizer, foi uma libertação. E eu acho que a torcida do Botafogo e o Botafogo estão precisando dessa libertação agora, porque cada ano que passa, monta um time maravilhoso, traz Thiago Almada, Luiz Henrique, não sei o quê, dá um azar de não ser campeão, esse peso vai aumentando, esse fardo nas costas, né? Essa pressão que você falou que não tinha lá do lado do São Paulo e tem do lado do Botafogo, essa pressão vai aumentando, ainda mais dado o que aconteceu ano passado, que são coisas que realmente são meio inexplicáveis, que tornam as coisas mais difíceis no Botafogo, né? Mas eu acho que a fala do John Textor está perfeita, a gente está cada vez mais perto da conquista, e não como em outros tempos do Botafogo Pindaíba, que até ganhava, né, alguns títulos, mas era sempre uma coisa assim, fortuita, né? É diferente de você ter um time estruturado, com planejamento, tudo funcionando direitinho, centro de treinamento, salários em dia. Uma hora vai levantar a taça. O problema é que a ansiedade está grande demais, a gente quer que isso aconteça o mais rápido possível. Ontem a gente viu no estádio que a ansiedade tá gigante, mas é isso, pessoal. Quero saber a opinião de vocês sobre todos esses tópicos que a gente debateu aqui. Mais tarde tem setor visitante, é o que eu falo. Ative as notificações para saber a hora que o setor vai entrar aí na casa de vocês. Deixem um like, se inscrevam, façam todo aquele pupurri muito importante. Joaquim, tamo junto aí, meu parceiro. Um grande abraço para você. Valeu, abraço.